Muito bom dia a todos e muito obrigado por terem aceitado o convite para participar no webinar de hoje. O meu nome é Nuno Salvador, sou gestor de ativos financeiros na Bankinter Gestão de Ativos em Portugal e hoje tenho comigo o ilustre Miguel Moreira e juntos vamos nos próximos 20-25 minutos falar sobre os fundos Bankinter PPR que gerimos, como se comportaram no segundo quadrimestre deste ano e, finalmente, desvendar o que podemos ainda esperar de 2024. Esperamos trazer algum ânimo e alguma cor a esta manhã cinzenta de setembro. Vou partilhar convosco a nossa apresentação. Portanto, sobre o tema e sobre o mote, o que podemos ainda esperar de 2024, esperamos trazer-vos aqui, se não trouxermos respostas, pelo menos algumas guidelines, alguns guias para investir no resto que falta deste ano e também no que vem aí do próximo ano. A nossa agenda para hoje começa com uma análise da evolução dos mercados financeiros até final de agosto, o seu impacto na performance dos nossos fundos e depois vamos desvendar como é que estes estão em termos de alocação de ativos, quais as perspectivas que temos para o final deste ano, 2024, e no final da nossa apresentação estaremos disponíveis para responder às questões que entendam colocar. Qualquer pergunta, por favor, abram o ícone de Q&A ou de perguntas e respostas, se estiver em português, no canto superior direito da aplicação e escrevam-na, seja durante ou no fim da apresentação. Se for durante, é melhor porque isto tem sempre aqui algum delay entre o momento em que escrevem a pergunta e ela aparecer. Se colocarem no final, poderemos já não conseguir vê-la e já não conseguir respondê-la atempadamente. Portanto, peço-vos que quanto antes coloquem e depois no final teremos todo o gosto em responder a todas as questões colocadas. Lembro-vos, como sempre faço, que o sucesso e interesse deste webinar depende tanto de nós como da vossa participação. Por isso, por favor, não se façam rogados, coloquem as questões que entenderem ser pertinentes. Passo agora a palavra ao Miguel. Miguel, por favor, força. Antes de mais, bom dia a todos. E sem mais demoras, começamos por analisar a evolução dos mercados financeiros, que, como podem ver, a cor predominante aqui é o verde. O recente abrandamento económico e da inflação nos Estados Unidos, quer na Europa, permitiu aos bancos centrais começarem a cortar as taxas de juros, o que, como podemos verificar, teve um efeito muito positivo nos mercados financeiros. Começando aqui na componente das obrigações, o segmento mais sensível ao movimento das taxas de juros, tiveram rendibilidades positivas, como podemos verificar, desde as emissões em dólares, que são as que destaco ali no nosso quadro, desde a dívida pública americana, aos emitentes high yield e mercados emergentes. Na zona euro, as obrigações de governos e de empresas investment grade, como podem ver, registaram também rendibilidades positivas, mas com um bocadinho menor expressão. No que diz respeito à componente acionista, os bons resultados empresariais divulgados nos últimos meses ajudaram a sustentar estas valorizações, ainda que com muita ou alguma volatilidade à mistura. Ainda assim, boa parte dos ganhos registados continuaram a assentar num pequeno conjunto de ações, que neste caso são empresas ligadas ao tema da inteligência artificial. De realçar a excelente performance do mercado indiano também, que resulta da continuidade de um bom crescimento económico do país e também da reeleição de Narendra Modi. Já as ações chinesas, por outro lado, registaram uma desvalorização de quase cerca de 8%, impactadas pela forte desaceleração do ritmo da atividade económica e pela ameaça da deflação. Olhamos aqui para a alocação dos nossos PPRs e, como podem verificar,
no Banco Inter Rendimento e no Banco Inter Obrigações são fundos exclusivos de obrigações. Vemos ali a nossa alocação a cada um destes segmentos. O 25 tem este nome porque pode ter um máximo de exposição de 25% a ações, sendo que neste momento tem cerca de 19%, 20%. O 50 tem um máximo de 50% e neste momento tem cerca de 39% em ações e a restante parte em obrigações. E o 75, por fim, cerca de 57% em ações e 42%, 43% na componente de obrigações. Falamos agora da alocação do nosso MegaTT, o nosso fundo de temas e tendências de futuro. No início de agosto ajustámos a nossa carteira, diminuímos ligeiramente, como podem verificar, o tema de Automation and Robotics, mantemos a subponderação, significa que já estávamos subponderados e reduzimos ligeiramente esta subexposição que tínhamos. As Sustainable Brands, este tema, estávamos neutrais e neste momento passámos para subponderação e aumentámos, por outro lado, a exposição em infraestruturas, que estávamos subexpostos e neste momento estamos na neutralidade. Aumentámos também o setor de healthcare, de subexposição para sobreexposição, e pronto, pretendemos o que com isto? Pretendemos aumentar a exposição a setores mais defensivos nesta fase final do ano, porque, dado o abrandamento económico mais provável que nos espera, e adicionalmente, na mais recente época de apresentação de resultados, as empresas defensivas superaram as cíclicas. E isto aconteceu pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2022, em termos de crescimento de resultados, o que nos faz fazer estas movimentações no nosso fundo. Agora vamos falar sobre o desempenho dos nossos fundos. Começamos aqui pelo Banco Inter Rendimento, onde conseguimos ver que até ao final de agosto tem uma performance de 2,70%, e o maior contribuidor aqui são as obrigações investment grade, também por uma questão de serem a maior percentagem e é o maior componente que temos em carteira. Passando para o Banco Inter Rendimento. Obrigações. Banco Inter Obrigações, obrigado. Não faz mal. Temos 1,97% de desempenho e também 1,77% dessa parte da parte da componente de investment grade, portanto também aqui a ter um grande peso, e depois as obrigações à yield com quase 0,90%. Passando para o Banco Inter 25, registra 3,81% de desempenho até ao final de agosto. Continuam a ser as obrigações investment grade o principal contribuidor para esta performance, também devido ao seu peso, mas depois já vemos ali em segundo lugar as ações dos Estados Unidos e em terceiro as obrigações à yield e mercados emergentes e vai seguindo assim com os outros pesos um bocadinho. Miguel, uma pergunta e permitam-me que participe também aqui nesta parte. Nós aqui temos, o Banco Inter 25 é um fundo que já tem ações. Uhum. Nós vimos no primeiro quadro que as ações norte-americanas eram, tirando a Índia, o melhor mercado do ano. Porquê é que aqui temos as ações dos Estados Unidos, não temos as ações dos Estados Unidos, por exemplo, em primeiro como contribuidor de desempenho? É uma excelente pergunta, obrigado, Nuno. Nós temos as ações americanas, neste caso em segundo lugar, porque elas têm um peso muito inferior às obrigações investment grade, porque lá está, este fundo tendo cerca de 20% em ações, a restante parte é na parte de obrigações, que não tendo um desempenho tão positivo como as ações americanas, registraram também bons desempenhos, o que fez com que contribuíssem em peso mais para o desempenho do nosso fundo. Boa, boa. Obrigado, Miguel. No Banco Inter 50, PPR, tivemos 5,55% até ao final de agosto e aqui, já com as ações americanas a serem o maior contribuidor, apesar de não serem quem tem mais peso e neste momento ainda termos mais posição a obrigações do que ações, porque lá temos cerca de 40% em ações neste fundo, mas com a sua performance melhor acabaram por ser o maior contribuidor. Depois passamos às obrigações investment grade, temos as nossas ações temáticas e ações Japão e vai continuando por aqui com desempenhos positivos. Permite-me mais uma pergunta, desculpa. Porquê é que nós temos ali, está tudo positivo, como podemos ver por este slide, mas temos ali na liquidez, está negativo, mas a liquidez caiu de valor? O que é que aconteceu para isto estar negativo? Não, a liquidez não perdeu valor. Aqui o que temos incluído são as nossas comissões de gestão. Ok. Estes 5,55 já são líquidos da comissão de gestão, então? Exatamente. Ok. Exatamente. Este valor é líquido. Boa. Obrigado. O Banco Inter 75, com 7%,
muito bom desempenho aqui da nossa carteira até ao final de agosto. As ações dos Estados Unidos também a contribuírem quase metade daquilo que é a performance da nossa carteira. Temos os nossos temáticos, que também nos ajudaram. Boa. O Japão, mercados emergentes, obrigações de investment grade, e depois continuando tudo positivo, e lá está, com a liquidez. É normal. É o normal. Muito bem. Então, falando de temáticos, passamos para o MegaTT. Passamos ao nosso MegaTT, aqui com muito diversificado, como podem ver, muitos temas, e com uma performance positiva de 4,74 a final de agosto. Temos aqui alguns temas, a LTEC e o Smart Energy com contribuições positivas. Por outro lado, e falando agora de uma parte um pouco menos positiva, temos o solar e o hidrogênio, que destacam, mas que são setores que sofrem com este cenário de elevadas taxas de juros, portanto, estão neste momento a pesar. Sim, no desempenho, não é? Porque são mais sensíveis, não é? À dívida, e é normal. Era inevitável que assim acontecesse. Exatamente, e passo agora a palavra ao Nuno, que vos vai falar, por falar em taxas de juros, vai-vos guiar aqui. Seguindo o moto. Obrigado, Miguel. Vamos continuar. E aqui sim, olhando agora um bocadinho para o mercado fora dos mercados financeiros, e começando por aquilo que tem mexido os mercados nos últimos tempos. Trazemos aqui 4 gráficos. Na parte superior, Estados Unidos e a Reserva Federal Norte-Americana, o principal banco central do mundo, e depois, na parte de baixo, a Europa e o BCE, o Banco Central Europeu. O que nós temos aqui é, se quiserem, queremos trazer aqui a volatilidade que as taxas de juros tiveram este ano. E dos dois gráficos da esquerda, temos o que seria expectável em número de descidas de taxas de juros até ao final deste ano, nos vários períodos do ano. Portanto, em dezembro eram esperados cerca de 5 cortes. Em dezembro do ano passado eram esperados 5 cortes durante 2024, esse número subiu para 6 em janeiro, mas depois o número de cortes de taxas esperado reduziu significativamente e chegámos ali a meio do ano, maio, junho e julho, e eram esperados apenas um corte, não chegava a 2 cortes de taxas de juros na Reserva Federal, por parte da Reserva Federal Norte-Americana. Por parte do BCE, precisamente o mesmo cenário. Portanto, começámos em 2023, em final do ano passado, com mais de 6, cerca de 6 cortes de taxas esperados, reduziu-se significativamente também para apenas um corte em junho, e depois também o mesmo movimento nos dois lados do Atlântico, a aumentar novamente as expectativas e o número de cortes de taxas de juros esperado até final do ano. Queria-vos lembrar que em junho houve um corte de 25 pontos por parte dos dois bancos centrais, e agora tivemos em setembro um corte de 50 pontos, que no fundo é como se estivéssemos a falar de 2 cortes de 25 pontos base por parte da Reserva Federal Norte-Americana e um corte de 25 por parte do BCE. Portanto, esperarmos ainda, o mercado antecipa 3 cortes por parte da Reserva Federal Norte-Americana para o resto do ano, portanto significa que teríamos 25 pontos base de cortes até ao final do ano em cada reunião, e por parte do BCE cerca de 2 cortes de taxas de juros. Por seu lado, portanto, inversamente, a taxa de juros prevista para o final de 2024 era esperada uma taxa de juros mais baixa no início do ano, porque haveriam mais cortes por parte dos bancos centrais. Entretanto, com o número de cortes a diminuir, era esperado chegarmos a final de 2024 com uma taxa de juros mais elevada, daí o gráfico subir, os gráficos da direita, e depois, com o novo aumento de cortes de taxas esperados, a taxa de juros esperada diminuía para muito perto, no caso da Reserva Federal Norte-Americana, muito perto daquilo que era esperado no final do ano passado, e na zona euro um bocadinho acima do que era esperado no final do ano passado, ainda assim mais baixo do que era expectável em meados do ano. Portanto, significa isto que houve muita volatilidade na expectativa de cortes de taxas de juros, e isso teve um impacto negativo na primeira metade do ano nas obrigações, e um impacto positivo agora desde meados do ano e até finais de setembro. Portanto, nestes últimos, se quiserem, 3 meses, em que se há uma expectativa de cortes de taxas, de maior número de cortes de taxas, as obrigações tendem a ganhar valor, está bem? Por parte dos Estados Unidos e do seu Banco Central, a Fed, houve aqui um shift, uma mudança na preocupação central. Tem sido sempre a inflação, mas como podemos ver no primeiro gráfico, no topo superior esquerdo, quer o cabaz geral de preços, o headline em inglês, quer o core, retirando a alimentação e a energia,
ambas a cair drasticamente, se quiserem, desde o seu pico ali em 2022. Portanto, a inflação tem vindo numa trajetória descendente, apesar de alguma volatilidade, como podemos ver ali na parte final do gráfico, e atualmente a Fed está mais preocupada com a economia norte-americana, desde logo o emprego, que é aquele que tem, em termos de número adiantado, para esperarmos o que é que vai acontecer em termos de crescimento económico, é um dado muito importante. O que é que tem acontecido? A taxa de oferta de emprego, que não é mais do que o crescimento de vagas disponíveis para trabalho, tem vindo a diminuir significativamente, como podemos ver pelo gráfico do canto superior direito, e depois um rácio muito, muito importante, o gráfico de baixo, por isso é que está sozinho, o rácio entre a oferta de emprego, portanto, número de vagas disponíveis, para o número de empregados, número de desempregados existentes. Isso tem diminuído também significativamente e, um dado muito importante, estamos em níveis próximos da pré-pandemia. Portanto, isto é algo que preocupa significativamente a Reserva Federal Norte-Americana. Foi isso que os fez cortar taxas de juros em 50 pontos e não em 25, e é isso que tem mexido e que tem feito alterar aquilo que vimos no slide anterior, que é as expectativas para cortes de taxas de juros subiram drasticamente, porque efetivamente a Fed está preocupada com os dados do emprego e com o impacto que isso possa ter no consumo, desde logo, e depois, naturalmente, no crescimento económico norte-americano. Ainda assim, o cenário de recessão nos Estados Unidos encontra-se cada vez mais longe. O que trazemos aqui é um gráfico bastante ilustrativo em termos de cor, se quiserem, de um sentimento e de uma expectativa de recessão para uma economia, que é a diferença entre a taxa de juros a 10 anos e a taxa de juros a 2 anos de um determinado país. Neste caso, é os Estados Unidos. Significa que, desde meados de 2019 até meados de 2022, essa diferença, os 10 anos e os 2 anos, era positiva. Significa que a taxa de juros a 10 anos estava mais elevada do que a taxa de juros a 2 anos, o que é natural que aconteça, mas houve ali uma inversão e temos ali a vermelho durante um bom período de tempo em que as taxas de juros a 2 anos estavam mais elevadas do que a taxa de juros a 10 anos, e por isso é que este indicador era negativo. Isto indicia, quando está negativo, uma expectativa de recessão económica muito próxima, está bem? O que é que tem acontecido? Com esta alteração de comportamento e de visão e de comunicação por parte da Reserva Federal Norte-Americana, já estamos em território positivo. Significa que a curva deixou de estar invertida, ou seja, passaram os 10 anos novamente a estar acima dos 2 anos, o que traduz, se quisermos, aqui uma expectativa de abrandamento económico, mas não uma recessão e muito menos uma recessão severa. Está bem? Isto aconteceu igualmente na zona euro. Portanto, exatamente o mesmo gráfico, precisamente o mesmo comportamento, verde até meados de 2022, vermelho desde 2022 até muito recentemente, e agora já está, ainda que com menos expressão do que nos Estados Unidos, já está a curva positivamente inclinada, ou seja, os 10 anos já estão novamente acima dos 2 anos, o que significa que também não é esperado, ou o mercado não antecipa neste momento, uma recessão severa para a zona euro, igualmente como para os Estados Unidos. Tudo isto que nós falámos até agora teve aqui impacto, como já vos adiantei um bocadinho há pouco, nos mercados. E desde logo, olhando agora, se quisermos, para os mercados mais voláteis, para os mercados acionistas. E tivemos aqui uma reversão de situação, ou seja, aquilo que foi, ou que tem sido, que tem puxado pelos mercados, os semicondutores, que têm uma ligação muito próxima à inteligência artificial, que têm tido um desempenho excepcional nos últimos meses, desde 1/7, portanto, desde meados do início do segundo semestre, até dia 20 de setembro, tiveram um desempenho negativo de cerca de 9%. O Nasdaq tem sido aquilo que tem puxado o mercado, as tecnológicas e o growth tem puxado o mercado norte-americano, apenas subiu 1,3%. E depois, à medida que andamos para trás no gráfico, se quiserem, temos aqui uma contribuição daquilo que tem estado mais pesado, muito sensível à subida de taxas de juros, empresas que necessitam de algum financiamento, empresas que são muito ligadas também ao consumo interno norte-americano, que com a subida de taxas de juros tiveram aqui um período muito complicado, mas que com esta alteração de expectativas têm registrado um desempenho excepcional. As pequenas e médias empresas, o Russell 1000 Value, as International Stocks,
as mid-stocks norte-americanas, as mid-caps norte-americanas, empresas com uma capitalização média, e depois, se quiserem, aquilo que nós temos defendido e que nós esperávamos que já tivesse acontecido, mas esta volatilidade nas taxas teve aqui um impacto negativo, que é o broad market, para lá das Magnificent Seven, Magnificent Five, aquilo que quisermos ter em consideração, que foi a única coisa que subiu nos últimos tempos, ou a grande subida está concentrada nessas 5 ou 7 empresas. Agora, desde meados do ano, alterou-se um bocadinho e já temos o resto do mercado a subir também, e isso é salutar para os investidores, é muito salutar para nós, como sabem, e que temos trazido aqui, é uma pequena parte do nosso investimento, uma aposta tática que temos, quer no value, quer nas pequenas e médias empresas norte-americanas. Portanto, felizmente, parece que, e finalmente, o mercado está a ir ao encontro daquilo que nós antecipávamos e que nós apostámos para os nossos clientes. Trazemos também aqui um tema muito, muito sensível, algo que tem marcado muito o news flow, muitas notícias, que são as eleições norte-americanas. As sondagens dão aqui uma vantagem, eu não diria confortável, mas uma vantagem simpática à senhora Kamala Harris sobre Donald Trump. Portanto, os democratas estão à frente, em média, nas sondagens que têm vindo a lume. No gráfico de baixo temos aqui, se quisermos, um evoluir ao longo do tempo das intenções de voto norte-americanas. Os republicanos que têm estado sempre à frente dos democratas, enquanto tínhamos o Sr. Biden como candidato democrata, a partir do momento em que Kamala Harris aparece a substituir Joe Biden, isso inverteu-se. Os democratas passaram para a frente das intenções de voto, desde então não mais saíram da liderança, se quiserem, das sondagens, e temos agora uma diferença de cerca de 3 pontos entre Kamala Harris e Trump, entre democratas e republicanos. As sondagens valem o que valem, muitas vezes até são erráticas, vamos ver, mas isto é um indício daquilo que poderá acontecer nas eleições norte-americanas. O que é mais importante trazer-vos, e é aquilo para que nós olhamos quando gerimos as vossas carteiras, não interessa, parece-nos, e a história indica-nos isso, não interessa quem está no governo, seja republicano, seja democratas, porque o mercado norte-americano continua a entregar valor aos seus acionistas. Portanto, em termos de mercado norte-americano, parece-nos ser algo irrelevante, seja só republicanos em termos de governo, seja democratas, ou seja dividido entre democratas e republicanos durante o período. Temos ali, por exemplo, republicanos durante 34 anos em termos de divisão, com o S&P a subir 7,33% por ano. Portanto, e é isso que nós achamos, que é estas eleições, em termos de impacto no mercado como um todo, em termos de impacto nas ações norte-americanas, não vai ter grande relevância no médio prazo. Vai ter relevância, sim, olhando mais em pormenor para setores e indústrias. Aqui sim, se ganharem os democratas, o cabaz democrata privilegia energias renováveis, cuidados médicos, infraestruturas e tecnologia, e não é por acaso que nós no MegaTT aumentámos a exposição quer a infraestruturas, quer a cuidados médicos, como puderam ver. Portanto, já temos aqui mais, se quiserem, um adicional de suporte ao nosso racional de gestão, para além daquilo que o Miguel muito bem disse quando falou das alterações que fizemos ao MegaTT. Se ganharem os republicanos, o cabaz republicano privilegia a energia tradicional, o petróleo e o gás, produtos farmacêuticos e biotecnologia, não tanto os cuidados médicos. Portanto, estamos a falar de healthcare, mas se quiserem, de indústrias diferentes dentro deste setor, imobiliário, engenharia e construção, serviços públicos, materiais e bancos, está bem? Portanto, isto para vos dizer que o mercado como um todo é um bocadinho irrelevante, mas depois, taticamente, dentro de setores e indústrias, há aqui uma clara diferença de quem poderá ser beneficiado caso ganhe um e caso ganhe outro. Em termos de posicionamento das grandes classes de ativos, trazer-vos a indicação de que em meados de julho, mês 7, decidimos reduzir taticamente a nossa exposição a ações e reinvestir em obrigações de curto prazo na zona euro. E porquê é que o fizemos? Fizemos por 3 razões. Primeiro, tomada de mais-valias. O mercado de ações norte-americano registrou uma excelente performance nos últimos 10 meses e está relativamente caro neste momento. E em particular, se quiserem, no segmento de empresas relacionadas com a inteligência artificial, as tais Magnificent Seven, o growth, empresas tecnológicas, etc. Segundo,
dada a desaceleração que temos em marcha da economia americana, como podemos ver, longe, se quisermos, de uma recessão, mas a desaceleração, o abrandamento está aí, as expectativas de crescimento de lucros para o segundo semestre parecem-nos aqui demasiado otimistas. Portanto, quisemos proteger um bocadinho a carteira dos nossos clientes relativamente a esta desaceleração económica. Terceiro e último, os meses que precedem eleições americanas costumam trazer muita volatilidade aos mercados, nomeadamente quando a luta pela presidência e pelo Congresso é muito renhida, como esta que antecipamos para estas próximas eleições de novembro. Portanto, não queremos com isto dizer, não é, Miguel, que a tendência dos mercados acionistas é negativa a médio prazo, antes pelo contrário, vemos como muito pouco provável uma recessão económica nos Estados Unidos nos próximos trimestres, ainda mais após o início deste movimento de descida de taxas de juros. Por outro lado, as expectativas de evolução dos resultados das empresas são positivas, está bem? O que estamos a dizer é que o mercado americano está, como costumam dizer os ingleses, priced for perfection, ou seja, suscetível a uma correção de expectativas demasiado otimistas, está bem? Portanto, foi por isso que nós fizemos esta, se quiserem, esta alteração ligeira, mas ainda assim uma alteração nas nossas carteiras. Olhamos agora para a visão sobre as subclasses de ativos, portanto, não tanto aquelas três grandes classes, mas mais em pormenor. Componente obrigacionista, continuamos a preferir o investimento em obrigações de empresas versus governos, uma vez que a rendibilidade em excesso da dívida das empresas com bons fundamentais é mais atrativa, sobretudo ali nas maturidades entre os 5 e os 7 anos. Mantemos a sobreexposição às obrigações de bancos e seguradoras, o nosso setor preferido dentro da componente Investment Grade. Nas ações, conforme indicámos anteriormente, reduzimos a nossa exposição a ações dos Estados Unidos, passando de neutral para subexposição, ainda que ligeira, para além da tomada de mais-valias que, como vos falei, o abrandamento económico e as eleições levam-nos aqui a ser muito cautelosos nesta parte final do ano. Nas outras regiões da componente acionista, estamos sobreponderados a Europa continental, Japão e mercados emergentes, sendo que nestes últimos temos muito pouca expressão à China, felizmente, que tem funcionado bastante bem nos últimos meses. Na Europa continental, juros mais baixos, valorizações muito baratas das empresas devem continuar a suportar as cotações das ações. No Japão, continuamos muito otimistas, apesar da subida do iene, apesar da subida de taxas de juros por parte do Banco Central do Japão, continuamos muito otimistas com respeito à evolução dos lucros e à devolução de valor aos acionistas através quer de aumento de dividendos, quer da recompra de ações. Portanto, apesar desta subida de taxas no Japão, apesar do iene se ter valorizado, continuamos a gostar de Japão porque acreditamos que vai continuar a beneficiar os seus investidores. Quanto aos países emergentes, redução de taxas por parte da Reserva Federal Norte-Americana será sempre benéfica para a evolução dos mercados acionistas. Grande destaque para a Índia, onde temos uma maior exposição. Está bem? Como é que podem beneficiar da nossa visão e experiência? Através da nossa muito diversificada gama de fundos. Rendimento e obrigações, como o Miguel muito bem disse, só de obrigações. O rendimento com mais taxa variável, com uma duration mais reduzida. O obrigações já com uma maturidade mais longa. Depois os nossos perfilados e diversificados 25, 50 e 75, e depois o nosso fundo 100% de ações, mas muito especificamente de temas e tendências, portanto não temos aqui um investimento global ao mercado acionista, o nosso Mega TT, e o nome diz bem, TT, temas e tendências de mercado. Para finalizar, e muitas vezes trazemos esta mensagem, mas acho que é sempre de trazê-la para a mesa quando estamos a falar de investimentos, porque faz todo o sentido. E a mensagem que vos queremos deixar é esta: aconteça o que acontecer, o mercado vai seguir o seu caminho. Parece um gráfico extremamente complexo, e é assim que o mundo é, complexo. Temos aqui uma série de eventos, uma série de eleições, queda do Muro de Berlim, furacões, atentados, crises do mercado acionista, guerras, a Rússia invadiu a Ucrânia, pandemias, tudo aquilo que já aconteceu, meus senhores. Temos aqui as ações norte-americanas desde 1970, e se em 1970 fôssemos ricos e tivéssemos 10 mil dólares para investir e tivéssemos investido apenas e só no mercado norte-americano, teríamos neste momento mais de 2,5 milhões de dólares. Teríamos que ter aguentado toda esta volatilidade
teríamos que não ter precisado deste capital, obviamente, e teríamos neste momento um retorno médio anual, como podem ver, de mais de 10,5%, quase 11% por ano de retorno no mercado acionista. Obviamente é fácil falar e agora olhando para trás não nos custava, sabendo disto de antemão, ter aguentado esta volatilidade, mas Miguel, não é nada fácil, nós sabemos, os clientes não aguentam muitas vezes a volatilidade, por isso recorram sempre a aconselhamento e acompanhamento profissional, como é o caso do Banco Inter, para vos ajudar a ter mais calma em períodos de volatilidade. Peço desculpa por esta apresentação, já vai longa, mas queríamos trazer toda a informação aqui para cima da mesa, dar-vos nota de que passamos agora à parte mais importante, à parte que nós mais gostamos, que é de conversarmos convosco, apesar de não vos ouvirmos, teremos aqui o Miguel que nos fará as perguntas que foram colocadas e como tal, passamos se calhar a essa parte para podermos responder. Podemos começar? Vamos a isso. Okay. Vamos a isso. Então aqui a primeira pergunta que recebemos é a seguinte. Atualmente o S&P 500 encontra-se em máximos ou perto disso? Não é muito arriscado entrar nesta altura? Muito boa pergunta. É $1 million question, como nós sabemos, e é um tema que nós recorrentemente, e tu bem sabes, recorrentemente temos com os nossos clientes. Qual é a melhor altura para entrar no mercado? Ninguém sabe, não é? Pronto, esse é que é o problema, é que ninguém sabe. Porque efetivamente não existe. Não existe melhor altura para entrar no mercado. Eu vou puxar aqui um bocadinho atrás e obviamente está muito fresco na vossa memória que eu acabei de falar nisto. Olhando para aqui, o melhor momento para ter entrado no mercado seria logo ali no início dos anos 70 e ali um bocadinho antes de 1975, porque era o ponto mais baixo, que ninguém adivinha quando é o ponto mais baixo. Portanto, o conselho que eu dou a quem colocou esta pergunta é: não existe momento certo para entrar no mercado, não estejam à espera que o mercado caia para entrar, porque efetivamente ele cai, sobe, mas no médio e longo prazo, e se estiverem a investir, invistam sempre no médio e longo prazo, capital que não precisem dele para viver, para comer, para habitação, etc., para estudos, o que quer que seja. Portanto, capital investível, deixem-no estar no mercado. O mercado, aconteça o que acontecer, vai seguir o seu caminho e vocês, no médio e longo prazo, vão ganhar dinheiro, vão ganhar sempre dinheiro. Está aqui a história, não mente, é sempre assim. Ponto muito importante, e acho que isso é sempre de relembrar e muitas vezes nós esquecemos dele. O mercado não é só o índice de ações como um todo, que vai variando, vai subindo e vai descendo. O mercado inclui temas muito importantes como os dividendos. Muitas vezes, se nós só tivermos a olhar para o índice, não numa forma de total return, de retorno total, não tem em consideração os dividendos que as empresas pagam. Portanto, os dividendos é uma parte muito significativa do nosso retorno. Para além disso, a parte de buybacks, de recompras de ações, também muitas vezes não estão refletidos e nem estão pensados quando estamos a investir. Muitas empresas remuneram os seus acionistas através da compra de ações próprias. Ou seja, o que é que isto faz? Se diminuirmos o número de ações disponíveis no mercado, o seu preço vai subir. Os investidores que já lá estão nessas ações investidos, veem o seu capital subir também. Portanto, não há um momento certo de investir no mercado. O mercado remunera-nos de várias formas diferentes e com isto queremos dizer que apesar de estar em máximos o S&P como pontos de índice, ele vai, no médio e longo prazo, vai estar mais alto. No retorno total vai estar mais elevado com os dividendos que vamos receber e com os eventuais programas de recompra de ações que possam existir. Portanto, invistam. E se tiverem medo de investir o vosso capital todo, invistam periodicamente, é outro conselho que nós damos, faseadamente vão investindo o vosso capital, porque vão apanhar pontos eventuais de entrada mais baixos daqui a algum tempo e dessa forma vão diluir o seu preço médio, vão diluir o momento de entrada no mercado e vão conseguir, se calhar, retornos simpáticos e não vão sentir tanto a volatilidade do vosso investimento. Muito bem, parece-me bem. Podemos passar à próxima pergunta. Peço só que carregues ali no Seymour, porque tem ali uma parte. Uma parte. Boa. Exatamente, okay. Boa. Então vamos a isto. Vejo que neste momento preferem obrigações a ações. É verdade, foi aquilo que aqui falamos. Exato. Dado que os depósitos a prazo não têm risco e estão com taxas muito atrativas, não fará sentido colocar o meu dinheiro num depósito a prazo agora e não correr riscos? Ora bem,
Isto vai depender, boa pergunta também, isto vai depender muito, primeiro, do nosso perfil de investidor, neste caso de forrador, porque depósito a prazo não é investimento, investimento pressupõe risco de mercado e o depósito a prazo apenas tem o risco do seu emitente. Portanto, ainda assim o depósito a prazo nunca é livre de risco, apesar de haver as garantias dos Estados, etc., sobre os depósitos. Portanto, se eu for um aforrador apenas e não for um investidor, se vou arriscar a investir e a coisa nos primeiros tempos não me corre bem e não tenho a perspectiva de médio e longo prazo que devo ter quando estou a investir, faço só um depósito a prazo. Se eu for um investidor, efetivamente for um investidor, e estiver disposto a incorrer risco de mercado e volatilidade, o nosso conselho passa por investir em obrigações, ou se quiser, num fundo de obrigações mais diversificado, com muitas emissões lá dentro e com o seu risco bem diversificado. Porquê? Porque se nós neste momento tivermos uma yield de 13,5% num fundo de obrigações, por exemplo, como a nossa obrigações, uma rendibilidade implícita, uma yield de 3,5% e com uma duration à volta dos 4 anos, significa isto que a perspectiva de retorno que o fundo neste momento tem é 3,5% por ano nos próximos 4 anos. Ora, se nós estamos num período de corte de taxas de juros, numa trajetória descendente da inflação, numa trajetória descendente das taxas de juros, os depósitos a prazo tendem a pagar cada vez menos. E se eu fizer um depósito a prazo a 6 meses, que me paga neste momento 3%, provavelmente, se continuarem os cortes de taxas de juros por parte dos bancos centrais, daqui a 6 meses eu já não vou receber os 3%. Portanto, eu quando quiser renovar o meu depósito a prazo, vou renová-lo por uma taxa de juros mais baixa. No nosso entender, incorrendo no risco muito diminuto que nós incorremos, para terem uma ideia, o PPR Obrigações tem mais de 25 anos de existência, nunca teve um risco de crédito, um default na sua carteira. Portanto, os nossos clientes nunca foram afetados nos últimos 30 anos por um evento de crédito, ou seja, tradicionalmente aquilo que tem sentido quando investem em obrigações é a volatilidade do mercado, dependendo dos níveis de prémios de risco, das taxas de juros, da evolução das taxas de juros. Portanto, uma perspectiva de ganhar 3,5% nos próximos 4 anos por ano, no nosso entender, é muito mais apelativa do que investir num depósito a prazo que daqui a 6 meses não faço ideia qual vai ser a remuneração. Obviamente, eu tenho que estar disposto a incorrer em risco de mercado, volatilidade. Portanto, se eu quiser só investir para 6 meses, se calhar não fazia um fundo de investimento de obrigações. E se precisar do capital daqui a 6 meses, faça um depósito a prazo. Se eu estiver efetivamente a investir no médio e longo prazo, aí sim, de longe, preferia obrigações bem geridas, com um risco muito reduzido, como é o caso do Banco Inter, está bem? Os nossos 2 fundos. Exatamente. Passamos aqui à próxima pergunta. Hoje em dia, os países como a Rússia, China, Índia, começam a fazer negócios em seu dinheiro. O acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos sobre a venda de petróleo em dólares acabou-se. Então, a procura dos dólares será menor? Como é que isso poderá influenciar as ações americanas? Ora bem, isto é um tema, para já, parabéns pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Nós, tradicionalmente, não trazemos aqui a questão do dólar, porque é a classe de ativos mais difícil de antecipar, está bem? Portanto, tem N fatores que influenciam o seu movimento. Temos atualmente o dólar norte-americano mais baixo que o euro, quando temos taxas de juros nos Estados Unidos há não sei quanto tempo, acima das taxas de juros na Europa. Portanto, pelo movimento natural não seria normal. Este tema dos mercados emergentes, dos BRICS, se quererem fazer a sua própria moeda e tentar destornar o dólar como moeda universal, eu vou partilhar convosco, não estava na apresentação, portanto vamos passá-la aqui para baixo. Portanto, parece que foi uma pergunta combinada e efetivamente não foi, mas nós temos esta sempre na manga, caso apareçam perguntas. E é um slide que nós trazemos sempre e está sempre connosco nas apresentações, só o apresentamos, só o mostramos quando efetivamente há perguntas sobre o dólar. Ora bem, o que é que nós trazemos aqui? Este gráfico é bastante ilustrativo daquilo que estamos a dizer, que é, temos aqui duas informações neste gráfico. Primeiro, o peso dos Estados Unidos no comércio mundial e no PIB mundial, relativamente reduzido, 10% no comércio mundial,
15% no PIB mundial, está bem? Mas depois temos também, e neste caso azul, roxo, não sei bem que cor é esta, o peso do dólar na economia mundial. Apesar do peso dos Estados Unidos ser relativamente pequeno, não é, mas relativamente pequeno, quer no PIB, quer no comércio mundial, a faturação mundial é 50% ou acima de 50% toda, hoje em dia, em dólares. As reservas cambiais dos países são acima de 60% em dólares. O volume de transações cambiais que existem no mundo é aproximadamente 90% em dólar. Portanto, essas economias emergentes que tentam fazer a sua própria moeda para destornar o dólar têm aqui um caminho e um desafio gigantesco pela frente. Vão estar isoladas porque o resto do mundo vai continuar todo, como podemos ver por aqui, a fazer transações em dólares. Portanto, o dólar vai continuar, na nossa opinião, a ser a moeda reserva do mundo. Tivemos economias emergentes a dolarizar a sua moeda para reduzir a inflação e tentar evitar a desvalorização da sua moeda. Panamá, Equador, El Salvador, Zimbábue. A Argentina poderá fazê-lo também. Já levantaram este tema. O dólar simplifica as transações, evita cambiais, evita incorrer em custos. Tem muito maior liquidez, vai torná-lo sempre mais acessível. Pode ser utilizado como arma através das sanções económicas, como ocorreu com a Rússia, quando começou a guerra com a Ucrânia. E trazemos aqui o exemplo do renminbi, a moeda chinesa. Duplicou o peso na última década, mas pesa 2,5% na faturação mundial. É alvo de controle de capitais, portanto, não é livremente negociável, porque sabemos bem como funciona o Banco Popular da China e o seu governo. Portanto, nunca é, nem nunca vai ser reserva de valor enquanto aquele país tiver o regime que tem hoje em dia. A China tinha que disponibilizar ativos que fossem convertíveis em renminbis, que fossem seguros e líquidos para servirem como reservas nos bancos centrais e como colaterais nos mercados financeiros, algo que, como todos sabemos, como está hoje é impossível. Portanto, excelente pergunta. A nossa resposta é: bem podem tentar os BRICS, bem podem tentar unir-se aquele eixo daquela zona, muito dificilmente vão conseguir. Os números estão à vista e apesar da duplicação de peso na última década do renminbi, ainda pesa 2,5%. Mais, para finalizar este tema, e que moeda seria essa que os países iriam fazer? Têm políticas fiscais completamente diferentes, políticas monetárias completamente dispares no tempo, portanto seria aqui muito desafiante, ainda mais desafiante do que é com a zona euro, fazer aqui uma moeda única para os BRICS. Portanto temos a África do Sul, a Rússia, a própria China, muitas vezes em estados de ciclo de evolução da sua economia muito diferentes, portanto iria ser muito complicado arranjar aqui uma moeda única que fizesse, que destornasse o dólar como moeda única do mundo. Excelente pergunta, obrigado mais uma vez. Passando aqui à próxima, a movimentação dos fundos PPR seguem os mesmos parâmetros de fundos de investimento em ações ou existem restrições ou carências de entrada e saída? Movimentações nos fundos PPR. Ora bem, os fundos PPR, há aqui se quiserem, uma visão para os PPRs que vem do passado, muito específica, que é um PPR não é um fundo de investimento tradicional normal. É uma falácia. O fundo PPR, apesar de ter o PPR no nome, pode utilizar-se como um fundo de investimento normal. Quer isto dizer que, se eu não colocar o meu investimento no PPR no meu IRS para a dedução à coleta nesse ano, se eu não o fizer, estou a utilizar o fundo PPR como um fundo de investimento normalíssimo, que é, efetivamente. Portanto, se eu não o colocar para dedução fiscal no meu IRS, eu vou utilizá-lo como um fundo tradicional, sem restrições nenhumas de entrada e saída. Ou seja, se eu utilizar o PPR, faço a subscrição, vou lá ficar, não o vou colocar no meu IRS para beneficiar desse benefício, permitam-me o pleonasmo fiscal, e obter uma dedução à coleta, eu não vou ter problemas quando o quiser resgatar. Se eu utilizar, sim,
para benefício fiscal na minha declaração de IRS, aí sim não o posso resgatar fora dos fins previstos. Alertos mais uma vez que podemos sempre resgatá-lo para fins previstos. Esses fins previstos têm vindo a aumentar significativamente, já dá para pagar prestações de crédito, habitação e tudo. Portanto, se for para fins previstos, ainda assim não tenho restrições à saída, ou não tenho comissões à saída, não tenho que devolver o benefício fiscal que tive no passado, majorado em 10%, como é o caso se eu sair fora das condições previstas. Portanto, há aqui uma série de premissas que temos que ter em consideração, mas, volto a referir, o mais importante é um fundo PPR não tem... pode ser utilizado como um fundo tradicional, não tem restrições nenhumas, caso eu o utilize como um fundo normal. Miguel, creio que já respondemos a todas as perguntas. Volto a lembrar, caso surjam perguntas que não quisessem colocar aqui, contactem o vosso gestor na agência Banco Inter. Os vossos gestores estão em pleno e constante contacto connosco, quer com o Miguel, quer comigo, quer com o António, com a nossa equipa de gestão. Estão mais que à vontade para colocar todas as perguntas. Não tenham receio que possa parecer uma pergunta estúpida, porque não há perguntas estúpidas. Há esclarecimentos de dúvidas. Temos aqui a informação que houve mais perguntas entretanto. Obrigado, Fernanda. A Fernanda deu-nos aqui a indicação de que surgiu. É esta aqui, não é? Sim. É a única que ainda não respondemos. Sim, temos aqui mais uma pergunta, vou ler. Podem, por favor, explicar a diferença entre o vosso produto, fundos de obrigações de maturidade definida do Banco Inter e o Banco Inter Obrigações PPR? Isto é alguém que é nosso cliente, que sabe que nós temos um fundo que não falámos aqui, que é o Banco Inter Obrigações, temos dois até, Banco Inter Obrigações 2025 e o Banco Inter Obrigações 2027, que ainda se encontra aberto a subscrições. Esse fundo, Banco Inter Obrigações 2027, é um fundo que tem, se quiserem, uma maturidade definida, termina em 2027. Portanto, foi um fundo que foi constituído com esse intuito, com um objetivo temporal definido, com uma rendibilidade implícita, se quiserem, foi estruturada e fixa, mais ou menos, naquela data da sua constituição. À medida que vão entrando mais montantes, nós vamos melhorando a carteira, ou tentando melhorar a carteira, mas é um fundo que vai terminar em 2027 e o outro vai terminar em 2025. Portanto, não são fundos que vamos ter sempre em prateleira, como temos o Obrigações, por exemplo, e o rendimento, como muito bem dizem, que são fundos que vão continuar sempre a existir, vão continuar sempre disponíveis para subscrição e cuja rendibilidade vai variando, a rendibilidade implícita do fundo vai variando e que não tem maturidade definida, não tem um fim definido. Portanto, vamos sempre comprando, vamos sempre pulando. À medida que as obrigações vencem, vamos comprando outras. À medida que vai entrando ou saindo dinheiro, nós fazemos essa gestão, vendemos e compramos as obrigações. Entretanto, como vos disse no início da apresentação, estão a aparecer perguntas que já devem ter sido colocadas há algum tempo. Portanto, vamos continuar. Deixa-me só ver se há aqui alguma para trás que nós não tivéssemos visto. Acho que não. Já respondemos. Está aqui. Temos esta pequenina que está aqui. Temos aqui outra pergunta que é: todos os PPRs apresentados têm benefícios em sede de IRS? Todos os PPRs que se denominem PPR podem ter benefícios em sede de IRS. Todos estes que aqui temos podem ser utilizados para ter benefícios, quer na dedução à coleta, que é aquilo que eu vos disse, apresentarmos a subscrição que fizemos na nossa declaração de IRS para obter uma dedução à coleta, mas tem outro benefício associado que muitas vezes nos esquecemos, mas que nós, sempre que podemos, relembramos, nos nossos vídeos quadrimestrais, sempre relembramos, que é os PPRs, os nossos PPRs, por exemplo, têm uma vantagem fiscal antes do prazo necessário da reforma, etc, etc. Portanto, se eu utilizar um fundo PPR como um fundo tradicional, tenho sempre um benefício fiscal à cabeça. Em vez de pagar 28% quando vendo sobre mais-valias, apenas pago 21,5%. Portanto, é o que está hoje em dia no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Não tem sido alterado, portanto, mas é algo que pode sofrer alterações durante o
os tempos e à medida que vão havendo orçamentos de Estado podem ser alterados, mas nos últimos anos nunca foi alterado. Portanto, os PPRs têm, para além da dedução atleta, um benefício desde logo e desde sempre, que se eu comprar hoje ou investir hoje no PPR e sair daqui a 6 meses, 7 meses, caso tenha mais valias, não vou ser taxado como todas as outras aplicações, ou quase todas, tirando os seguros, 28%, vou pagar 21,5%. Lembro que os seguros tradicionais, vou ter que ficar lá 5 anos e um dia ou 8 anos e um dia para obter um benefício fiscal de quando sai de imposto sobre as mais-valias, taxa liberatória, tem que lá ficar estes 5 anos e um dia. No PPR não, posso resgatar a qualquer altura, que terei sempre sobre as mais-valias 21,5%. Exatamente. Okay, vamos aqui à próxima pergunta, Nuno. Como se estão a defender uma possível invasão de Taiwan por parte da China e as consequências nos semicondutores e mercados em geral? Ora bem, muito boa pergunta. Volto a lembrar, lá está, este slide é muito explicativo precisamente por isso. Aconteça o que acontecer, o mercado vai seguir o seu caminho. Naturalmente poderá trazer volatilidade. A guerra na Ucrânia trouxe alguma volatilidade, mas lembro-vos de uma coisa muito importante, que é a guerra da Ucrânia trouxe muita volatilidade ao mercado, mais pelo impacto que essa guerra teve na inflação e na subida dos preços dos bens, do que a própria guerra em si e o combate em si. Portanto, obviamente, uma invasão de Taiwan por parte da China levaria aqui a um conflito, eu diria, significativo, porque os Estados Unidos estão muito bem preparados para essa eventualidade, portanto, têm sempre ali cerca de 2 porta-aviões ao largo para que a China possa estar alerta de que se calhar é melhor não ir por aí. Se isso acontecesse, iríamos ter aqui alguma volatilidade no mercado. Não acreditamos que aconteça nos próximos tempos, portanto, continuamos com uma exposição significativa a Taiwan, está bem? Portanto, não estamos, se quiserem, e respondendo à pergunta, a defender, porque não acreditamos que ocorra nos próximos tempos. Caso essa nossa expectativa relativamente a uma invasão de Taiwan por parte da China aumente, nós, obviamente, vamos reduzir muito a nossa exposição a Taiwan, vamos reduzir muito a nossa exposição a semicondutores, porque estando em Taiwan, temos uma exposição gigantesca a semicondutores, porque a maior empresa de semicondutores de Taiwan pesa metade do principal índice acionista de Taiwan. Portanto, aqui sim, não estamos a defender-nos porque não acreditamos que vá ocorrer nos próximos tempos. Se isso alterar, aí sim vamos reduzir muito a nossa exposição, desde logo a Taiwan, e se calhar aí depois também podemos reduzir um bocadinho a nossa exposição ao mercado acionista. Como puderam ver também, neste momento encontramos abaixo do índice de referência em ações. Portanto, estamos a monitorizar e ver com precaução, mas está tudo. Muito bem, é isso mesmo. Ora... Esse já respondemos, da diferença entre os... Não é a mesma coisa, mas já falámos de 2027, portanto sim, não vale a pena estarmos a responder a esta. Ok. Temos aqui outra pergunta que é, mas os custos dos PPRs para investimento não são tão atrativos como ETFs, certo? Os custos de... Ok. Ora bem, se nós estivermos a investir e apenas preocupados com a comissão de gestão, o ETF é o veículo mais barato que eu tenho. Se for obrigações, se calhar até é mais barato comprar obrigações em mercado do que comprar um ETF de obrigações. Portanto, se calhar o veículo até mais barato acabaria por ser comprar obrigações em mercado, obrigações diretas. Os PPRs têm uma comissão de gestão superior tradicionalmente aos ETFs. Agora, se eu quiser ter e beneficiar da gestão ativa, da experiência da BKGA, do seu track record, que é bastante simpático, e falem com o vosso gestor para terem noção de como é que nós estamos posicionados face à concorrência nacional e internacional, e adianto-vos já que felizmente estamos bastante bem. Se quiserem beneficiar e se calhar ter um bocadinho mais do que o mercado puder dar, aí se calhar fará sentido pagar uma comissão de gestão e investir através de um fundo de investimento, porque efetivamente vão ser profissionais que vão estar a gerir o dinheiro, vão ser profissionais que vão estar taticamente a realocar
o vosso capital e não são vocês que têm que estar preocupados em agora vou vender este ETF e comprar aquele, ou se calhar agora vou querer ter um bocadinho mais de ações, vou comprar um bocadinho de um ETF dos Estados Unidos, de ações norte-americanas, e se calhar vou vender aqui um bocadinho de um ETF que eu tenha de mercados emergentes. Portanto, se quiserem libertar dessa preocupação, entregar o vosso dinheiro a uma gestão profissional, se calhar faz sentido pagar um bocadinho mais do que pagar num ETF, porque se eu tiver confiança de que o dinheiro está a ser bem gerido, se eu tiver confiança de que aquilo que o gestor está a fazer ou que a equipa de gestão está a fazer me trará melhores retornos do que aquilo que eu próprio consigo fazendo a minha gestão e vendendo e comprando os meus fundos, faria sentido pagar uma comissão de gestão. Se eu não quiser ter a loucura que é fazer a minha declaração de IRS, se eu não tiver um contabilista que me faça esse trabalho, a minha declaração de IRS todos os anos, todas as compras e vendas que eu fiz, para casar mais valias, menos valias, preencher aquele, não sei se é o anexo G ou H, já não sei, que é uma loucura preencher com todos os movimentos que eu faço, mais um motivo que eu tenho que pagar se calhar um bocadinho mais de comissão de gestão, em vez de fazer o investimento através do ETF, faço através de um fundo de investimento PPR do Banco Inter. Temos aqui mais. Esta. Ok. Excluindo os benefícios fiscais dos PPR, especialmente na ótica de alguém que reside no estrangeiro. Perfeito. E que não faz IRS em Portugal. Muito bem. Haverá alguma vantagem em apostar num PPR versus outro fundo, portanto, não PPR? Não, como vos disse, o PPR é um fundo como outro qualquer. Portanto, eu invisto num PPR do Banco Inter, se quiserem, como invisto num PPR de outra casa qualquer que não tenha a denominação PPR. Portanto, olhem para o fundo PPR não como o benefício fiscal, ou não como as vantagens do benefício fiscal, mas olhem-no para o PPR como um fundo tradicional. Portanto, eu invisto ali como investiria noutro fundo qualquer. Comparem se faz sentido, comparem se o track record é melhor no Banco Inter PPR ou no outro fundo qualquer que estejam a comparar e façam a vossa opção. Portanto, aí é uma decisão que é vossa, é uma decisão que terá que ver apenas e só com o desempenho e acreditarem ou não que o trabalho que nós fazemos aqui na Banco Inter Gestão de Ativos vale a pena ou não. Acho que é a última, não é? Parece-me que podemos passar aqui à última pergunta. E uma guerra no Médio Oriente com impacto no preço do petróleo? É uma guerra que está, se quiserem, ali iminente, quer dizer, já existe um conflito, mas está ali iminente uma guerra, se calhar um bocadinho maior, com maior amplitude, naquela zona do globo. Terá um impacto significativo no preço do petróleo, é uma excelente indicação, e poderá trazer novamente inflação para cima da mesa, ok? Portanto, é algo que pode trazer aqui impacto aos mercados como um todo por essa via, não por via de que vamos ter uma terceira guerra mundial aqui, mas acho que é algo que temos de ter em atenção, é algo que monitorizamos, portanto, é um dos riscos que nós identificamos quando gerimos as nossas carteiras, mas lá está, o risco faz parte do negócio. Vamos estar a monitorizar. Se a guerra efetivamente alastrar e se tornar um conflito com maior escala, aí sim poderemos novamente rever a nossa estratégia e podemos, se calhar, voltar, como já fizemos no passado, a proteger as obrigações ou as carteiras dos nossos clientes de uma eventual subida de taxas de juros. Portanto, é algo que monitorizamos, mas que não vemos, ou não estamos, neste momento não está a ter um impacto, porque ainda não estalou ou não escalou essa guerra, ainda não está a ter um impacto gigante no preço do petróleo. Mas lembro mais uma vez que não foi só o petróleo que subiu com a guerra da Ucrânia. Houve uma série de bens que subiram com a guerra da Ucrânia. Portanto, eu diria que teve um impacto mais largo na inflação do que poderá ter uma guerra no Médio Oriente, como já tivemos a guerra do Golfo na década de 90. Portanto, Miguel, acho que não temos mais perguntas. Temos só mais uma já agora, peço imensa desculpa, apareceu agora mesmo uma e acabamos por responder antes de desligar. Pode ser? Fernando? Não vejo.
Quanto tempo demora a chegar ao impacto nas obrigações? Não, espera, apareceu-me aqui. Só saiu agora. Só apareceu-nos agora aqui. Quanto tempo demora a chegar ao impacto nas obrigações? Eu não sei qual é o impacto. Será o corte de taxas de juros? Bem, ora bem, as taxas de juros têm um impacto muito rápido nas obrigações, está bem? Ou seja, aliás, nem é a subida de taxas de juros, é a expectativa que o mercado tem para as taxas de juros, porque as taxas de juros de mercado variam diariamente e durante o dia, que não variam as taxas de juros diretoras dos bancos centrais, que só são revistas quando há reuniões do próprio banco ou entre reuniões, se for algo muito extraordinário. Portanto, o impacto das taxas de juros é direto e logo, rápido, nas obrigações. Ou seja, quando as taxas de juros de mercado, não as dos bancos centrais, variam, o preço das obrigações varia também, ok? Atenção, alerto mais uma vez que as obrigações não variam só com as taxas de juros, variam também com os prémios de risco, ou seja, com a sensibilidade que o próprio mercado tem ao emitente dessa obrigação. Se houver uma expectativa de que aquele emitente poderá ter problemas financeiros, essas obrigações vão cair de preço, no matter what o que aconteça com as taxas de juros, está bem? Portanto, muitas vezes as obrigações têm movimentos mais dramáticos e as taxas de juros não se mexeram ou não tiveram uma grande variação. Portanto, alertar que não é só as taxas de juros que fazem mexer o mercado de obrigações, a expectativa de risco, prémios de risco, também tem um impacto muito, muito significativo no preço das obrigações. Agora, a demora é nenhuma, é muito rápido este impacto, está bem? Portanto, e isso viu-se ao longo deste ano no desempenho dos nossos PPRs de obrigações. Começaram o ano bastante bem, depois, à medida que o ano começou a avançar, caíram de preço por via do impacto das taxas de juros ou das expectativas de taxas de juros, como nós vimos neste gráfico aqui. Ok? Portanto, este gráfico ilustra muito bem aquilo que aconteceu ao PPR, aos nossos PPRs de obrigações e aos outros também que têm obrigações, porque temos muito peso de obrigações nos perfilados também, só no MegaTT é que não temos obrigações de todo. Portanto, esta expectativa de taxas teve um impacto muito grande na evolução do preço das obrigações, porque efetivamente foi aquilo que fez mexer o mercado, como vos disse no início desta apresentação. Fernando, acho que não temos mais nenhuma. Não nos apareceu aqui ainda mais... Oi? A pessoa que tinha colocado a questão anterior esclareceu qual é que era a questão que queria. Muito obrigado. O preço das obrigações aqui é mais demorado. Eu diria que é mais demorado. Porquê? Porque aqui não seria logo de imediato, porque havia aqui um hiato temporal entre, ok, até onde é que vai o preço do petróleo, quanto é que pode subir o preço do petróleo com esta guerra, qual será, depois aqui havia uma análise, isto vai ter um impacto no preço nos cabazes, que inclui a energia, na headline ou no cabaz geral de preços, vai ter um impacto grande na inflação. Provavelmente vamos ter os bancos centrais a reverter este ciclo que se iniciou agora de cortes de taxas. Portanto, eu diria que aqui demorava um bocadinho mais, mas se o seu receio isto iria impactar o meu investimento em obrigações, iria. Portanto, apesar dos esforços que nós poderemos fazer logo de imediato para tentar proteger em termos de duração as nossas carteiras, as obrigações vão perder valor caso isto aconteça, está bem? Portanto, é uma preocupação que terá impacto, a acontecer, claro, terá impacto no preço das obrigações, sim, ainda que possa haver aqui um hiato temporal até que aconteça, mas se tiver esse receio e não quiser esperar que nós façamos aqui a nossa proteção para uma eventual subida de taxas, aí sim eu reduziria a minha exposição a obrigações caso isso acontecesse. Creio que agora sim está terminado. Muito obrigada. Quero agradecer e muito as perguntas que colocaram, foram espetaculares, porque foram muito, muito inteligentes, ajudaram-nos aqui a transmitir a mensagem daquilo que fazemos, como é que nós fazemos, tendo em conta o mercado e a evolução daquilo que acontece na economia mundial. Portanto, muito obrigado, muitos parabéns pelas perguntas. É a parte mais interessante do que estarmos aqui a olhar para slides e a falar só nós, e se calhar muitas vezes por temas que
que vocês não querem saber, ou não estão tão interessados, obviamente. Portanto, agradecer ao Miguel, parabéns pela apresentação, muito obrigado a todos e até uma próxima, não é? Sim, até uma próxima, obrigado a todos.